Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fico muito contente de poder participar deste evento que marca o início de uma nova cadeira aqui no Instituto de Teologia de Belém. Quando eu fui nomeado aqui para Belém, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer lá, né? O que será que vão pedir para eu fazer lá? Então, para mim é uma grande alegria poder estar presente neste momento em que a gente recebe e dá uma colaboração. Então, nós recebemos a colaboração, nada mais, nada menos do que da Universidade Gregoriana. Né? Acho que a gente não precisa elogiar, né? Eu estudei na Universidade Gregoriana, para mim é uma coisa surpreendente e também muito feliz poder receber aqui na nossa faculdade de teologia esta colaboração da Universidade Gregoriana. Mas a colaboração também a gente precisa dar, né? A gente recebe para a gente poder também dar, né, de nós mesmos. Por isso também esta cátedra tem este objetivo, né, de a gente poder, a partir aqui da Amazônia, dar uma contribuição para a Igreja Católica, para a Igreja Universal. E eu gostaria de recordar, já foi falado, mas eu gostaria de recordar aquilo que está no documento Querida Amazônia, né? Aquilo que o Papa falou, sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que sua voz seja ouvida. Sua voz seja ouvida. Os povos aqui da Amazônia. E sua dignidade seja promovida. Primeiro sonho é o sonho social. Segundo, que preserve a riqueza cultural. A riqueza não é somente ambiental, lógico que também, o bioma amazônico, sem dúvida nenhuma, biodiversidade, isto é inegável, mas também a sua riqueza cultural, que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Além da beleza da natureza, não esqueçamos também da beleza humana, que se manifesta de maneira tão variada, tão rica, exatamente na cultura, ou na riqueza cultural da Amazônia. Sonho cultural. Depois o terceiro, que guarde zelosamente a sedutora beleza natural, que a adorna, que guarde e preserve a vida transbordante, que enche os seus rios, suas florestas. Sonho ecológico. E quarto, sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia que deem à igreja novos rostos com traços amazônicos. O quarto sonho, o sonho eclesial. São comunidades cristãs que contribuem com a Igreja Católica, a Igreja Universal, com novos rostos amazônicos. É interessante notar que estes quatro, tem aqui uma palavra interessante que é sonho. Né? Os quatro sonhos, não se esqueçam nunca, né? A gente não deve esquecer nunca. Mas essa primeira palavra é interessante também, sonho. O Papa Francisco usava esta palavra sonho. Ele não fala de utopia. Ele fala de sonho. É uma tradução secularizada de alguns termos teológicos que a nós são caros. Não é? Termos teológicos como escatologia, como esperança e reino de Deus. De fato, a Igreja Católica procura falar de modo significativo também para aqueles que
não têm a mesma fé, né? Por isso o Papa Francisco teve essa sensibilidade de usar a palavra sonho, né? Não é uma mera utopia, não é uma utopia qualquer, não, se trata de uma forma compreensível, né, de falar de coisas que são caras à nossa fé, a escatologia, a virtude da esperança e o reino de Deus. Gostaria então de encorajar a todos que nos empenhemos, de fato, nesta cátedra, né? Não é só dos professores o empenho, acho que é também, né, de todos os estudantes, todos aqueles que trabalham nesta faculdade e, de modo especial, deste arcebispo que vos fala, né? Se eu tinha a preocupação de saber o que eu tinha que fazer aqui em Belém, já me estão dando já a receita, né? Ou melhor, Deus já está dando alguns toques para a gente, né? E fico muito contente de que participe deste momento e que a partir dele também possa dar minha humilde contribuição. Parabéns a todos vocês, se esforcem, vale a pena. Agora, traremos à baila a leitura do ato oficial que institui a Cátedra Papa Francisco. Este documento expressa a decisão institucional da Faculdade Católica de Belém de criar esse espaço no qual o saber científico, iluminado pela fé, se orienta para o serviço à vida e ao bem comum, inspirado no magistério do Papa Francisco e de sua exortação apostólica, Querida Amazônia. Para proceder à leitura da resolução de criação, convidamos a professora mestre, irmã Josiane Cristina Cardoso da Silva, docente no curso de Teologia, graduada em Serviço Social, licenciada em História e Teologia e mestre em Políticas Públicas, e que conduzirá um dos grupos de estudo da cátedra. Resolução Consup-Facbel número 01/2026. Dispõe sobre a criação da Cátedra Papa Francisco, no âmbito da Faculdade Católica de Belém, Facbel. O Conselho Superior da Faculdade Católica de Belém, Facbel, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a missão institucional de formar seminaristas para o ministério ordenado, considerando o magistério do Papa Francisco, especialmente no que se refere à formação integral, à pastoralidade, à sinodalidade e à realidade amazônica, considerando a necessidade de fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão na área filosófico-teológica, resolve, artigo 1º, instituir a Cátedra Papa Francisco, vinculada aos cursos de Filosofia e Teologia da Facbel. Artigo 2º, a cátedra tem como finalidade promover a excelência acadêmica na formação filosófica e teológica, incentivar a pesquisa à luz do magistério do Papa Francisco, integrar a formação intelectual, espiritual e pastoral, desenvolver projetos voltados à realidade amazônica e à igreja local, promover a cultura do encontro, da sinodalidade e do cuidado com a casa comum.
Artigo 3º. A cátedra será gerida por um comitê gestor, composto por titular catedrático, professor coordenador e estudantes dos cursos de Teologia e Filosofia. Artigo 4º. Compete à cátedra desenvolver projetos de pesquisa, promover eventos acadêmicos, produzir publicações científicas, apoiar a formação dos seminaristas e estabelecer parcerias institucionais. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. Belém, 25 de fevereiro de 2026. Cônego Vladian Silva Alves, presidente do Consup. E para, então, não somente nos dirigir a palavra, mas também nos brindar com uma palestra, apresentamos o nosso palestrante. Nascido em Manaus, Amazonas, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e em Filosofia e Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Ordenado sacerdote em 1997. Exerceu sua missão em Belém, onde atuou como diretor do Centro Vocacional Santo Inácio. Posteriormente, foi enviado a Roma, onde realizou sua formação na Pontifícia Universidade Gregoriana, obtendo especialização para formadores, mestrado e doutorado em teologia, com ênfase em espiritualidade. Ao longo de sua trajetória, desempenhou importantes funções na Igreja, destacando-se como superior maior dos jesuítas da região Brasil-Amazônia e delegado para a formação da província jesuíta do Brasil. Atualmente, reside em Roma, onde é professor no Departamento de Teologia Moral e Espiritual da Universidade Gregoriana e superior da comunidade jesuíta da mesma instituição. Sua contribuição à Igreja também se expressa em sua participação nos processos sinodais, tendo sido nomeado pelo Papa Francisco como perito no Sínodo para a Amazônia, e atuado como especialista facilitador no Sínodo sobre a sinodalidade. É autor de importantes obras, entre as quais destacamos Amazônia, um lugar teológico, comentário teológico espiritual do documento final e da exortação apostólica Querida Amazônia, e os passos espirituais do caminho sinodal, encontrar, escutar, discernir, ambos editados pela Loyola, respectivamente em 2020 e 2023. E para proferir a palestra, o legado espiritual do Papa Francisco para a Igreja na Amazônia, o recebamos com alegria o reverendíssimo senhor Padre Adelso Araújo dos Santos. Bom dia a todos. Me ouvem bem? É vício, porque eu sempre faço isso nas minhas aulas. Começo perguntando se o microfone está funcionando bem. E como eu sempre gosto de usar também algumas imagens, eu pergunto sempre para os alunos: vocês querem que escureça mais a sala? E todo mundo responde sim. Aí fica que nem um cinema, eu não consigo mais ver se os alunos estão acordados, estão dormindo. Mas eu espero que não seja este o caso, mas em todo caso aí a técnica fica
à vontade, se preferir escurecer mais. Acho que assim está dando para ver, não é? Em todo caso, é uma alegria estar aqui com vocês. Primeiro porque estamos vivendo realmente a alegria da Páscoa. Não é? Santo Inácio, na 4ª semana dos exercícios espirituais, ele nos pede, nos sugere que peçamos exatamente essa graça, de experimentar a alegria do ressuscitado, do encontro com o ressuscitado. A gente pode imaginar, como Dom Cid falou na homilia da missa de hoje, a alegria daquelas santas mulheres, ao terem a experiência desse encontro, como também dos discípulos, dos primeiros apóstolos, né? Que é também a nossa. Então, a nossa alegria da instalação desta cátedra se une a uma alegria ainda mais profunda, que é a alegria de experimentarmos na nossa vida esse encontro com Jesus ressuscitado. Nós estamos exatamente na 8ª da Páscoa, e é isso que contagia o nosso coração de alegria. Eu queria somar a todas as falas anteriores umas palavras que me foram enviadas pelo novo provincial dos Jesuítas do Brasil. Nós temos um novo provincial, não tem nem ainda um mês, e ele ficou sabendo que hoje se daria este evento e me respondeu assim. Estou falando do padre Francis Adão Silvestrini, que até então era professor também de teologia, no caso teologia sacramental, na nossa faculdade de teologia em Belo Horizonte, a FAGE, e agora assume a nova missão como provincial. E ele escreve dizendo: fico feliz com a comunhão e muito feliz com a proposta da cátedra. Nós vamos constituir uma comissão permanente do apostolado intelectual, nós, os jesuítas no Brasil. E também criar um grupo de articulação de nosso serviço de formação teológica do clero. Creio que esses 2 grupos também poderão ser um apoio para esta iniciativa. Então, anota aí, diretor, Cônego Vladian. Gosto da ideia de pedir à comunidade de Belém um envolvimento com isso. E por isso eu manifesto aqui minha alegria pela presença aqui dos meus irmãos jesuítas, ali da Capelinha de Lourdes, né, onde os jesuítas há anos, há décadas, estão sediados e realizam diversas missões a serviço da Igreja de Belém, e não só, né, de todo o estado do Pará. Em primeiro lugar, para começar, indo direto ao tema do nosso encontro, eu gostaria de agradecer pelo honroso convite a mim dirigido pela Faculdade Católica de Belém, na pessoa do seu diretor, o reverendo Cônego Vladian Alves, e naturalmente ao respaldo que ele certamente recebeu do grão-chanceler desta faculdade, Dom Júlio, e agradecer pela confiança a mim depositada neste convite. Para estar hoje participando deste momento histórico para a Igreja não apenas de Belém, mas de toda a Amazônia, com a instalação da Cátedra Papa Francisco, uma justa homenagem àquele que desde o início do seu pontificado dedicou uma atenção e carinho especial para a nossa região, a ponto de convocar de forma inédita um sínodo especial para tratar da evangelização e do cuidado da criação nessa parte do planeta. Creio poder falar em meu nome pessoal e também no nome da Pontifícia Universidade Gregoriana, onde, como foi lembrado, atualmente trabalho e também resido, ao afirmar aqui, no que pudermos ajudar, a FACBEL pode contar com o nosso apoio para que esta iniciativa possa florescer e dar muitos frutos para a formação espiritual e intelectual dos seus estudantes e de toda a comunidade universitária, incluindo corpo docente, funcionários e, por extensão, todas as pessoas a quem esta faculdade
se propõe a servir. Pensei hoje em dividir a minha exposição sobre o legado espiritual do Papa Francisco para a Igreja na Amazônia em 3 partes, ou 3 tópicos. Em primeiro, eu gostaria de recordar a figura do Papa Francisco como o primeiro Papa latino-americano. Então, se nós quisermos resgatar um pouco a espiritualidade do Papa Francisco, para depois refletirmos sobre o legado que ele deixa também para nós, Igreja na Amazônia, recordemos, estamos diante do primeiro Papa latino-americano. E depois, gostaria de destacar e recordar que também foi o primeiro Papa jesuíta da história. E, por conseguinte, trouxe para a Igreja a sua espiritualidade que foi sendo forjada ao longo da sua formação jesuítica. E com isso poderemos destacar como o legado do seu pontificado também deixou essas marcas na Igreja Universal. Em seguida, vou procurar destacar o processo histórico, teológico, espiritual, em torno ao qual se deu o sínodo, especial sobre a Amazônia. Certamente, se estamos aqui hoje inaugurando essa cátedra, é porque nós somos frutos deste processo. Dom Cid é uma testemunha e uma das grandes contribuições da Igreja da Amazônia em todo este processo. E este processo foi constituído de um antes do sínodo, de um durante, que foi a própria realização do sínodo, e de um depois, no qual ainda estamos vivendo, o depois do sínodo. E é exatamente o momento histórico no qual vivemos. Então, vou procurar destacar brevemente também isto. E, por fim, como terceiro tópico da minha fala, concluiremos fazendo uma referência à exortação Querida Amazônia, já tão citada nas falas anteriores, fazendo emergir alguns fundamentos teológicos. Estamos no ambiente acadêmico. Vocês estão se preparando na filosofia, na teologia, para melhor servir a Deus, para melhor servir a Igreja, para melhor servir o povo de Deus. Então, hoje também, que esse momento seja um momento de formação para todos nós, não só vocês que estão ainda nos estudos, nos primeiros estudos filosóficos e teológicos, também para nós, pois a gente aprende que a formação nunca termina. Dom Júlio, que já foi formador, sabe que a gente gosta de lembrar isso aos formandos, não é? Não existe distinção entre formação inicial e formação permanente, porque a formação é contínua. Então, que sirva também para a nossa própria formação hoje, resgatar alguns fundamentos teológicos que revelam, a meu ver, a espiritualidade subjacente que moveu Francisco a compartilhar com a humanidade, com a Igreja, seus grandes sonhos. Sonhos apenas acabados de serem recordados por Dom Júlio. Sonhos em relação à Igreja, sonhos em relação à realidade amazônica. E, por fim, espero não ser cansativo, gostaria de concluir com um aceno sobre o atual momento eclesial que vivemos sob a égide deste caminho sinodal, ao qual todos nós somos convidados a participar. Agora deixa eu ver se eu acerto aqui, porque normalmente eu erro. Bora ver se vai dar. Acertei na primeira vez, isso é coisa rara. Então, como eu falei, eu gostaria de recordar um dado histórico. Nós estamos inaugurando uma cátedra que tem o nome do Papa Francisco, e nós estamos diante de um personagem que representou o primeiro Papa latino-americano e o primeiro Papa jesuíta. As duas imagens ali nos recordam isso. Latino-americano. Como filho do continente da Igreja Latino-Americana, Francisco, nascido Mário
Jorge Bergoglio, argentino, como sabemos, trouxe para dentro dos muros do Vaticano e daí difundiu por todo o mundo o rosto de uma igreja fiel ao Concílio Vaticano II. Aberta à participação sempre maior de todas as suas forças vivas, na sua diversidade de carismas e ministérios, com especial preferência pelos jovens e especial preferência pelos pobres, duas marcas centrais da Igreja na América Latina, que constituem, esses dois grupos, a grande maioria do povo de Deus em nosso continente, reconhecendo o protagonismo desses, mas também os dos leigos e leigas em geral, e os das mulheres em particular. Então a gente está diante de um Papa que vem marcado por essa experiência de uma igreja encarnada na América Latina, com essas características, que é a característica da onde nós somos provenientes. E também não podemos esquecer disso. Porque antes de chegarmos às nossas casas de formação, aos nossos seminários, nós já estávamos sendo formados pelas nossas e pelos nossos catequistas, pelas nossas mães, pelos nossos pais, pelas pessoas que formam a Igreja Universal, o santo povo fiel de Deus, como tantas vezes vai repetir o Papa Francisco. Então é com essas características, e quando o Papa fala, marcado por essa espiritualidade da América Latina, por essa experiência de Deus na América Latina, e vai falar tantas vezes do valor das mulheres, é porque ele sabe o quanto as mulheres são fundamentais nas nossas comunidades. Basta visitar o interior da Amazônia, basta visitar as paróquias sem padres, onde são as consagradas as administradoras paroquiais, o que era novidade no sínodo, e para nós já era uma realidade há tantas décadas. Basta saber que nas comunidades que visitamos, o que seria delas sem a força feminina, sem a presença daquelas mulheres que estão todo dia lá, e são, muitas vezes, as nossas principais colaboradoras. A nós, que somos párocos, a nós, que somos enviados a exercer o nosso ministério. Mas não é só lá no ambiente paroquial, também no ambiente universitário, também nas pastorais. A força feminina é uma força que é uma característica do nosso continente e que o Papa traz essa experiência para o seu pontificado. E uma coisa bonita que a gente também nisso percebe a sua espiritualidade, já que a proposta é ver o legado espiritual que ele nos deixa. Uma vez um jornalista perguntou a ele, mas por que essa ênfase sobre o papel da mulher na igreja? E aí ele deu toda uma explicação teológica, mas acrescentou, bom, e tem outra coisa, mas isso é pessoal. Eu acho que Deus criou a mulher porque Ele queria, no final das contas, que todos nós tivéssemos uma mãe. E, inclusive, Deus queria também ter a experiência de ter uma mãe. Não é? Então, que bonito a forma como Ele usa para valorizar a presença feminina, esse rosto materno que nós somos chamados também a levar aonde nós fomos chamados a evangelizar. Teologicamente falando, Francisco não dissocia nunca a centralidade da fé em Jesus Cristo com a sensibilidade pela realidade social, muitas vezes de injustiças, de opressão, que atinge tantos países e, de modo geral, todo o nosso continente. O seu saber teológico, portanto, levou sempre em consideração a realidade concreta das pessoas, além da teoria especulativa, dogmática, fundamental, teológica,
para daí concentrar-se na misericórdia e no seguimento de Jesus. Porque nós poderíamos dizer, irmãos e irmãs, que de nada adiantaria todo o nosso saber teológico se nós não chegarmos a adquirirmos em nós as características desse Jesus misericordioso e que nos convida a segui-lo. E isso o Papa Francisco, que bebeu dessa experiência, sendo filho da América Latina, ele traz para a Igreja Universal como Papa. E quanto ao fato de ser um jesuíta, não é? Foi o primeiro, talvez o último, Papa jesuíta da história. Poderíamos dizer o seguinte: além de ter sido o primeiro Papa latino-americano, o Papa Francisco foi também o primeiro membro da Companhia de Jesus a se tornar o bispo de Roma. Creio que muitos aqui já terão ouvido falar dos jesuítas e terão tido algum contato com eles. Inclusive vocês que estão na formação, no seminário, talvez alguns já tenham terminado, mas eu lembro que sempre a convite do cônego Vladian, anos atrás, eu ainda morava em Belém, se eu não me engano, eu vim dar o retiro anual dos seminaristas, quando o padre Vladian era reitor do seminário, e não sei se alguns daqui, acho que não, porque essa geração já deve estar já formada, não é? Fez parte daquele grupo dos exercícios espirituais, e é claro que eu partilhei naquele momento a experiência dos exercícios de Santo Inácio. Mas talvez nem todos saibam que, além dessa experiência, foram esses filhos de Santo Inácio os primeiros missionários a chegarem em terras brasileiras para iniciar a evangelização dos seus primeiros habitantes. E isto vai se dar em 1549, tendo eles vindo na mesma nau que trouxe o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Nesse grupo estava, por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega, como superior, e logo depois chegaria um outro jesuíta, um jovem de 19 anos, José de Anchieta, que seria séculos mais tarde canonizado pelo próprio Papa Francisco e declarado apóstolo do Brasil. Não é o caso de continuarmos falando da história dessa ordem, nem dos seus primeiros membros, mas fato é que já desde o início da existência da Companhia de Jesus, a espiritualidade daqueles homens foi marcada pelos exercícios espirituais escritos por Santo Inácio e por um carisma para a missão, para o serviço. Então, quando hoje nós olhamos a figura do Papa Francisco, é inevitável que a gente encontre ali as características de uma espiritualidade que é fundamentada nos exercícios espirituais e que é voltada sempre para a missão, para o serviço, para o apostolado. De um lado, a gente pode chamar uma espiritualidade do discernimento. E quantas vezes o Papa Francisco vai falar no seu magistério do discernimento? E, de um outro lado, uma mística para o serviço, uma espiritualidade para a missão, e que sustenta o apóstolo, e que sustenta a apóstola, aquele que está no exercício da sua missão. Então, são essas duas características que, brevemente, eu gostaria de destacar, se nós quisermos aprofundar a reflexão sobre qual legado espiritual deixa Francisco para nós. É claro que eu estou dizendo aqui coisas que são deixadas para toda a Igreja Universal e que agora nós temos que aterrissar na nossa realidade amazônica e perceber, e é o que virá a seguir, o que trouxe o Papa Francisco de modo mais particular para a nossa região. E aí, então, eu gostaria de resgatar um pouco o processo histórico espiritual do Sínodo especial sobre a Amazônia.
E é sempre importante que a gente não perca de vista que esse sínodo não nasceu por acaso. Esse sínodo não pode ser visto por nós como uma coisa meio que excêntrica, meio que exótica, de um papa que veio lá da Argentina, como ele mesmo disse, né, lá do fim do mundo, e que um belo dia acordou com essa vontade. Vou fazer um sínodo sobre a Amazônia. Me deu hoje na telha que vou fazer um sínodo sobre a Amazônia. Sem nenhuma conexão com a história da igreja, sem nenhuma profundidade teológica. Não. E sobretudo nós que estamos na academia, e sobretudo nós que estamos nos aprofundando no saber filosófico e teológico, não podemos interpretar as coisas assim, de um modo tão superficial. Mas nós devemos nos perguntar, o que teve antes? Como foi esse processo? E quais são os frutos que ele deixou? Então é isso que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês. Então existe um antes, existe o grande caminho de escuta e de participação anterior ao sínodo. Estou me referindo então àqueles 2 anos de preparação que todos nós, em todas as dioceses, paróquias e regiões, não só da Amazônia brasileira, mas da Panamazônia, 9 países, fomos convocados. O que constituiu esse antes? Esse antes, ele não nasce só com a convocação do sínodo. Esse antes já é um impulso do Espírito de Cristo que começa a fazer com que as nossas atenções se voltem para essa região. E começa bem antes de Francisco. E um desses marcos é essa frase que nós vemos aí. Papa Paulo VI, em 1971. E para quem o Papa Paulo VI, São Paulo VI hoje, está se dirigindo? Está se dirigindo especialmente à Igreja de Belém. Porque ele havia sido convidado para vir para o Círio de Nazaré. E não podendo se fazer presente, ele escreve uma carta ao então arcebispo de Belém, e nesta carta está escrita a famosa frase que todos nós, depois no Sínodo da Amazônia, ficamos tomando conhecimento e repetindo, até que fomos chegar às raízes dela. Cristo aponta para a Amazônia. Então vejam que nós estamos bem antes do Sínodo da Amazônia. Parece ser que o Espírito Santo já estava nos chamando a atenção que a Amazônia merecia, da parte dos católicos, da parte dos cristãos, da parte da igreja, mais atenção, porque é Cristo, diz o Papa Paulo VI, que está apontando para a Amazônia. Cristo aponta para a Amazônia e ele continua. Ouvir a Amazônia no espírito do discípulo e à luz da palavra de Deus e da tradição nos leva a uma profunda conversão dos nossos planos e estruturas. Guardem a palavra conversão. Estamos em 71, estamos com Papa Paulo VI. A conversão, já adiantando, vai ser a palavra-chave do documento final do Sínodo da Amazônia. Só para mostrar que o Espírito Santo, ele permanece sempre indicando a vontade de Deus. Basta que a gente saiba discernir, escutar, ler os sinais do tempo e perceber para onde Deus está nos levando e nos guiando. Os bispos da Amazônia, graças a Deus, eles são sensíveis ao apelo que o Papa Paulo VI havia feito quando convocava a igreja dizendo Cristo aponta para a Amazônia. Em 1972, eles se encontram em Santarém, na região do Tapajós, e eles escrevem aquela profética
aquele profético documento de Santarém, que vai ajudar tanto a nossa igreja a ter mais clareza da sua missão nessa região. Reunidos em Santarém, os bispos da Amazônia decidem basear a sua ação pastoral e evangelizadora em duas diretrizes. A primeira, encarnação na realidade, pelo conhecimento e pela convivência na simplicidade. Vocês que serão futuros bispos na Amazônia, antes amanhã vão ser párocos, padres, não é? Mas um dia vão ser bispos, lembre-se disso. Os bispos da Amazônia, em 72, perceberam que o Espírito Santo os estava convidando a formar essa igreja na simplicidade, está escrito ali, ó, na convivência. Não é eu, bispo, no meu trono e os meus servos me adorando, não é? É exatamente como os nossos bispos fazem, eu tenho certeza que todos nós temos essa experiência, não é? Basta lembrarmos dos bispos que nós conhecemos na nossa região amazônica. Bispos pastores, bispos que são marcados por esse contato com o povo de Deus. Isso é o documento de 72. E a outra grande característica da igreja na Amazônia, segundo o documento de Santarém, é uma evangelização libertadora, porque o nosso continente latino-americano, incluindo o Brasil e a Amazônia, precisa caminhar para a libertação do pecado, que não existe só na sua dimensão pessoal, mas existe também na sua dimensão social. Para isso existe a doutrina social da igreja. Para isso nós estudamos a doutrina social da igreja. É para sabermos como cristãos eu devo atuar para transformar essas estruturas de pecado em estruturas de libertação. Porque o Jesus ressuscitado que nós estamos celebrando é o Jesus que vem para salvar, para redimir e para nos libertar do pecado e das suas consequências no mundo. A prova de tudo isso e a prova de que nós estamos falando de um processo, de um caminho que não nasce com o Papa Francisco, mas que encontra em Francisco a sensibilidade, o carisma especial de aprofundar e de ampliar tudo isso, a gente pode verificar nas visitas que os papas anteriores a Francisco fizeram ao nosso país e à nossa região. Por exemplo, se nós recordarmos as duas visitas que o outro santo papa, não só papa, mas santo Papa João Paulo II, São João Paulo II, fez ao Brasil. Ele veio ao Brasil em duas oportunidades, dentro das quais veio também a Amazônia, não é? E nessas duas oportunidades, o Papa João Paulo II, nas suas visitas que fez ao Brasil, se encontra na Amazônia com líderes indígenas, dando a eles solidariedade na luta por seus direitos. Palavras de São João Paulo II. A igreja, queridos irmãos indígenas, esteve sempre e estará ao seu lado para defender a dignidade de ser humano, para defender o direito a uma vida adequada e pacífica, respeitando os valores positivos de suas tradições, costumes e culturas. E essa linda foto da sacada da casa do arcebispo de Manaus, onde ele abraça uma criança indígena, em 1980. Essa é a igreja da qual Francisco vai ser fiel continuador. Não é que vai nascer com ele o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia é consequência daquilo que o Espírito Santo já havia feito o Papa Paulo VI perceber. Cristo aponta para a Amazônia.
e os demais pontífices sucessores a Paulo VI entenderam o recado. Chegamos em 2007. Dessa vez, quem é que vem ao Brasil? Papa Bento XVI. Por coincidência, eu estava em São Paulo nessa época e fui ao encontro de Sua Santidade Bento XVI com os jovens do Brasil. Esse encontro se deu no estádio do Pacaembu. E, para minha surpresa, porque era um encontro com a juventude, eu esperava que o Papa fosse fazer proferir uma mensagem para os jovens. E ele faz, mas não faz só isso. Ele sabia que ele estava no Brasil. Ele sabia que no Brasil está a maior parte da Amazônia. Mais de 60% do território amazônico é brasileiro. E o que o Papa vai dizer para os jovens do Brasil em 2007? A devastação ambiental da Amazônia e as ameaças à dignidade humana de suas populações exigem maior comprometimento nas mais diversas áreas de ação que a sociedade solicita. Não é o Papa Francisco que está a falar isso. É o Papa Bento XVI, o nosso Papa teólogo, não é? Que está nos indicando que é preocupação da Igreja também a Amazônia. É preocupação da Igreja também a devastação, a agressão aos nossos biomas, à nossa biodiversidade. Então, com isso a gente vai percebendo que há um movimento espiritual, há uma espiritualidade em atuação que está buscando nos converter, está buscando nos levar a perceber como é ser igreja na nossa região. Documento de Aparecida, porque o Papa Bento XVI, ele vem em 2007 exatamente para a Assembleia dos Bispos do Episcopado Latino-Americano em Aparecida. E, por acaso, existia um cardeal ali chamado Mário Bergoglio, que era o secretário-geral daquela conferência. Portanto, o responsável de redigir com a sua equipe o documento final daquele encontro. Nesse documento de Aparecida, vem escrito assim: apoiar com os recursos humanos e financeiros necessários a igreja que vive na Amazônia. O que está sendo dito aí é que a igreja da Amazônia precisa de ajuda. A igreja não pode ficar concentrada só nos grandes centros do sul e do centro e do nordeste do Brasil. A igreja da Amazônia precisa ser fortalecida. A igreja que vive na Amazônia para que continue a anunciar o evangelho da vida e a desenvolver sua pastoral na formação de leigos e sacerdotes, por meio de seminários, cursos, intercâmbios, visitas às comunidades e material didático. Documento de Aparecida, número 475. O tempo caminha, né? E aí nós chegamos em 2012. E há um novo encontro dos bispos da Amazônia para celebrar os 40 anos do documento de Santarém. Aquele famoso documento, né, que é um marco na história e na caminhada pastoral da nossa igreja na Amazônia. E ao se reunirem de novo lá em Santarém, para celebrar esses 40 anos do documento de 72, os nossos bispos reafirmam: decidimos fortalecer o compromisso profético de transformação e reafirmar o projeto de formação inspirado na espiritualidade do seguimento de Jesus, que convoca a igreja para uma... Estão lendo daí? Conversão pastoral. São os nossos bispos da Amazônia novamente reconhecendo que estilo de igreja, a que nós somos chamados a nos motivarmos
e a nos formarmos. Vocês vejam como há uma preocupação aí com a formação. Formação do clero, a formação das lideranças leigas, vida consagrada, para responder ao que é próprio da nossa região. Aí chegamos, então, na figura do Francisco. Eu quis expor tudo isso antes, justamente para que a gente tenha esse embasamento histórico, teológico, eclesial, né? E saiba, se alguém nos perguntar, mas vem cá, me fala de onde veio essa ideia do Papa Francisco de convocar um sínodo sobre a Amazônia? Era importante isso? A igreja falava de Amazônia antes? O João Paulo II disse alguma coisa? O Bento XVI? Eu não acho que não. Isso é coisa da cabeça dele. Então, se você, que é um estudante de teologia, diz isso, eu tenho que conversar com os professores de vocês, com os formadores de vocês. E talvez nem eles sejam responsáveis por isso. Talvez algum blog da internet. E a nossa missão é formar o povo de Deus. É você, naquele grupo de jovem, naquele movimento, naquele grupo de oração, naquela catequese, dizer isso. Essa é a nossa igreja. Esse é o sopro do Espírito Santo que moveu Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, preparando para chegarmos ao Papa Francisco. E ele veio ao Brasil, foi a primeira viagem intercontinental como Papa para a Jornada Mundial da Juventude. Eu abro um parêntese para dar um testemunho pessoal. Por uma outra graça de Deus, coincidentemente, eu estava no Rio de Janeiro, estava acompanhando um grupo de jovens da nossa região amazônica, eu como superior dos jesuítas dessa região, e fui convidado pelos meus irmãos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, meus irmãos jesuítas, a ir a uma missa que o Papa celebrava de modo particular no início do dia, lá na Casa do Sumaré, onde ele estava hospedado. E era um grupo razoavelmente pequeno, não éramos mais que 15, e depois o Santo Padre veio e cumprimentou a cada um de nós. Eu estava ali como convidado, não era dos membros da Pontifícia Católica do Rio. Então eu me apresentei ao Papa Francisco dizendo: Santo Padre, eu sou da Amazônia. E a primeira coisa, foi meu primeiro encontro, depois, graças a Deus, por conta dos 2 sínodos, onde eu trabalhei, tive outras oportunidades de me encontrar com ele. Primeira coisa que eu ouvi do Papa Francisco foi essa frase: a Amazônia está no meu coração. Foi a primeira frase que eu ouvi assim, na minha frente, do Papa Francisco. E ele realmente parece que comprovou isso. Nós estamos em 2013. Ele está no início do seu pontificado. E eu confesso para vocês que eu estava surpreso com isso, porque era um Papa da Argentina. A Argentina não está na Amazônia, não é? Não me constava que ele fosse missionário aqui, tivesse tido alguma experiência, mas havia nele já essa sensibilidade, essa preocupação com esta região, seja com a igreja que está aqui, seja com a realidade social, ecológica, ambiental que nos envolve. E o Papa, nessa oportunidade, Jornada Mundial da Juventude, convoca os bispos que estavam lá para a jornada, todos os bispos do Brasil e da América Latina ali presentes, e fala essa frase aos bispos: a Amazônia é um teste decisivo, banco de prova para a igreja e a sociedade brasileiras. É um chamado que o Papa faz a nós. A Amazônia, brasileiros, é um banco de prova para vocês. Porque se vocês não souberem cuidar bem da Amazônia, isso já sou eu que estou dizendo, interpretando, né? Vocês vão perder a Amazônia. Em vários sentidos.
vamos perder a Amazônia do ponto de vista pastoral e eclesial, e vamos perder a Amazônia no sentido da destruição da obra que Deus realiza aqui. Começando pelas criaturas de Deus. As florestas, os animais, o clima, as águas. E vejam se não é isto que está acontecendo. O norte do Brasil, em alguns estados, já os católicos não são maioria. Pelos dados do IBGE, já foram ultrapassados pelos, com aspas ou sem aspas, evangélicos. Não é? Isto não é por acaso. Isto, de um lado, é fruto da escassez de recursos, da ausência da igreja nos mais remotos espaços da Amazônia. Nós, jesuítas, abrimos uma paróquia na fronteira da Bolívia, Peru e Brasil, uma cidadezinha no Acre chamada Assis Brasil. Quando eu cheguei lá como superior, levado pelas irmãs catequistas franciscanas para ver a realidade, e elas diziam: padre, nós estamos aqui há 40 anos e nunca o bispo conseguiu mandar um padre para cá. E eu fiquei tão comovido com aquela realidade que depois nós, jesuítas, conseguimos abrir uma paróquia ali. Mas nós temos uma paróquia para 22 igrejas protestantes. 22 igrejas protestantes. Então, esse é um dado que confirma o que o Papa Francisco disse. A Amazônia é uma prova para vocês, católicos. Cuidem bem dela, senão vocês vão perdê-la. E o que dizer dos desastres ambientais? E o que dizer das agressões aos povos tradicionais, nossos irmãos indígenas, não é? Dizimados de todas as formas. Nossos rios poluídos, nosso clima, com consequências para o mundo todo. O Sino da Amazônia nos ajudou a perceber que tudo está conectado. A presença dos cientistas no sínodo, convidados pelo Papa Francisco, nos ensinou que o que acontece na Amazônia tem reflexo lá em São Paulo, tem reflexo lá em Roma, onde eu estou atualmente. O clima muda, as enchentes vêm, vem a seca onde não vinha, por conta da derrubada da nossa floresta. Então, tudo está conectado e nós, amazônidas, devemos nos sentir os primeiros responsáveis pelo cuidado da nossa igreja e pelo cuidado da criação que aqui está. Em 2013, reflexo já daquelas palavras do Papa, acontece o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. É a primeira vez que todos os líderes, não só os bispos, representantes do clero, da vida consagrada, leigos, se reúnem, representando toda a Igreja Católica na Amazônia Legal, vai até Tocantins. E ali se afirma que a Igreja na Amazônia deve crescer com características próprias, enraizadas na sabedoria tradicional, na religiosidade popular, que durante muito tempo manteve viva a espiritualidade dos povos da floresta e das águas e também do mundo urbano. Em 2014, nasce a Rede Eclesial PAN na Amazônia. Vocês já ouviram falar da REPAN? A REPAN é fruto disso. A REPAN é fruto desse amadurecimento desse processo, desta série de episódios, de momentos de reflexão, de discernimento, né? Ouvir o que o Espírito Santo nos diz, até que se percebe a necessidade de nos organizarmos em rede. REPAN significa rede, não é? Rede entre comunidades, rede entre igrejas. Eu não tenho que cuidar só da minha paróquia, eu não tenho que cuidar só da minha diocese, eu não tenho que cuidar só da minha província eclesiástica. Eu sou chamado a caminhar juntos. Nós estamos aí já em preparação
daquilo que seria a base do sínodo da sinodalidade, não é? Também. Então, há um primeiro momento que a igreja na Amazônia se dá conta que tem que caminhar mais unida. Não pode caminhar sozinha, nós temos que unir as nossas forças, não é? E é bonito ver aqui a diversidade de ministérios, de carismas, mas também de origens, não é? Eu acho que todos nós aqui podemos também crescer, e certamente o estamos fazendo, nessa diversidade. Nem sempre é fácil, não é? Eu moro numa comunidade, nós somos 60 jesuítas. Ok, temos a mesma identidade religiosa, mas eu sou o único brasileiro lá. Então, vocês imaginam o que é para mim o desafio da interculturalidade, não é? Chego para dar aula lá na Gregoriana, olho um público mais ou menos do mesmo tamanho desse aqui, começa a perguntar, cada um vem de um país diferente. Todos tentando, meio que arranhado, falar italiano, mas cada um com uma experiência de igreja diferente, uma experiência cultural diferente. Mas essa é a riqueza. É isso que nos enriquece também. É isso que nos faz nos vermos como o único povo de Deus e nos ensina a trabalhar juntos, não é? Um outro marco, um outro legado que o Papa nos deixa é Laudato Si. Eu convido a todos vocês, inclusive a quem nunca leu, dê esse tempo a você, não é? Lê esse documento que também se torna profético, porque depois virão alguns autores falar de ecologia integral, mas o Papa Francisco é o primeiro a cunhar, ou seja, criar este termo, ecologia integral. O que ele quer nos dizer? Que não basta pensar só na proteção da floresta, não basta pensar só na questão ecológica, mas a ecologia de todo o planeta, começando pelo próprio cuidado dos seres humanos, de nós uns com os outros. Então, isso é que é a ecologia integral, que ela leva em consideração todos os aspectos da nossa convivência. Então, 2015, louvado sejas, estamos celebrando 800 anos, né? Jubileu de São Francisco de Assis. Então, ele se inspira em outro Francisco, esse hino de louvor à criação, para escrever esta encíclica. E ele fala na encíclica Laudato Si que os cristãos têm uma tradição rica a ser recuperada em favor de uma espiritualidade ecológica, mas que tem que vencer o obstáculo do realismo pragmático, que tomou conta da vida, da passividade que impede de mudar os hábitos. E aí o Papa, na Laudato Si, que é um documento para a igreja toda, fala da Amazônia. Fala da Amazônia. Vamos mencionar, por exemplo, os pulmões do planeta cheios de biodiversidade, que são a Bacia Amazônica e a Bacia do Rio Congo. Lugares para todo o planeta e para o futuro da humanidade que não pode ser ignorada. Vocês me perdoem pela extensão do tempo e eu estou procurando correr, não é? Para a gente não ficar aqui até depois do almoço. Mas nós temos que terminar essa história, porque ainda temos que inaugurar o Memorial Querida Amazônia. E nós vamos chegar na Querida Amazônia daqui a pouquinho. Chegamos no Sínodo. O Sínodo nasceu, por acaso? O Sínodo nasceu sem uma história? O Sínodo nasceu sem o movimento do Espírito Santo? Acredito que não. Acredito que o que nós vimos, ainda que rapidamente, nos ajuda a perceber que nós estamos em um processo, nós estamos em um caminho. E é assim que em 2017, o Santo Padre Francisco convoca toda a igreja para um sínodo especial sobre a Amazônia. Não é um sínodo ordinário, que é aquele que acontece de vez em quando, onde os bispos, são os cardeais, né, auxiliares diretos do Papa, são convocados a Roma para debater a situação da igreja. Era um sínodo especial, porque ele, vendo essa caminhada anterior,
percebe a necessidade de ampliar e aprofundar essa reflexão. E ele dá esse título ao sínodo: Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Ele começa apontando para a necessidade de percebermos a nossa atuação como igreja. Como vai a nossa pastoral? Como vai a nossa evangelização? Como vai a nossa formação dos nossos sacerdotes? Como vai a vida consagrada na Amazônia? Como vai a nossa espiritualidade? Ou seja, um aspecto que tem a ver com o ser cristão, o ser igreja na Amazônia. Novos caminhos para a igreja. Que novos caminhos são esses? O que Deus está nos comunicando? Discernimento. Nós vimos, o Papa, como jesuíta, é um homem de discernimento. Então, ele nos convida a nos colocarmos nessa atitude. O que Deus nos pede hoje para nós termos essa renovação na nossa ação evangelizadora da igreja na Amazônia, mas também a ecologia integral. Não podemos esquecer que a nossa fé é encarnada, a nossa fé é enraizada numa realidade histórica concreta. Eu não posso fingir que ao meu lado não exista um irmão que está sofrendo, que está sendo expulso da sua terra, que está vendo que não pode mais pescar porque os seus rios estão sendo poluídos pelas grandes mineradoras. Ou que eu tenho irmãos indígenas que as crianças estão morrendo de fome, como as crianças Yanomami, em Roraima. Eu não posso fingir que a minha fé não me diz nada em relação a isso. É por isso que o Papa convoca o Sínodo da Amazônia. E ele mesmo dá o exemplo. Ele mesmo sai de Roma, um ano depois dele convocar o sínodo, e vai, na verdade, vem à Amazônia e escolhe, não uma grande capital como... Obrigado. Não uma grande capital como Belém, como Manaus, mas ele escolhe um lugar lá no interior do Peru, chamado Puerto Maldonado, que vai representar o encontro do Papa com as populações mais antigas, mais tradicionais da Panamazônia. Então, este encontro se dá em 2018, e dali, então, no mesmo ano, se produz, com a colaboração de mais de 80 mil contribuições, vinda de todas as partes da Amazônia, desses 9 países, paróquias, dioceses, pastorais, que formulam a sua contribuição e enviam para uma equipe responsável da redação desse documento, que é o documento de trabalho do sínodo, e aí nós temos o terreno preparado para a realização do sínodo. E aí chegamos ao sínodo, né? Tudo isso que eu falei é o antes. O durante vai ser bem rapidinho. O durante é a própria realização. O sínodo se realiza de 6 a 27 de outubro de 2019. A Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, é o tema central. Naquele momento ele era o Padre Cid, mas Dom Cid estava lá como um dos peritos. Eu era um dos também, fazíamos parte, nós éramos cerca de 25 peritos distribuídos em 25 grupos, onde nós buscávamos estar a serviço dos padres sinodais, isto é, dos cardeais, dos bispos, que ali estavam reunidos, e o nosso trabalho era ajudar a nossa igreja a refletir sobre tudo isso. Não é? Não vamos ter tempo, infelizmente, de contar, de entrar, de tecer mais detalhes. O que eu posso dizer para vocês é que foi um sínodo inovador. Inovador porque, como eu falei antes, havia a presença da ciência. Papa Francisco convida vários cientistas para nos ajudar a perceber, a olhar para a Amazônia a partir das preocupações que essa região nos provoca, e, além disso, toda a sabedoria também dos povos tradicionais. O Papa leva como convidados para o sínodo tantas lideranças indígenas,
homens e mulheres que foram lá compartilhar os seus saberes, a sabedoria milenar desses povos de como cuidar bem das nossas obras que Deus mesmo colocou na nossa região. E, obviamente, o papel da igreja também era de buscar novas formas de evangelização. Então, o resultado deste sínodo, ele vem expresso nesse documento final, que é outro documento que eu acho que merece a pena, vale a pena, que a gente possa se dedicar a ele. Sobretudo nós, que estamos no ambiente acadêmico, nós professores, vocês alunos, não é? Possamos promover momentos de encontro, talvez seja essa uma das vocações da cátedra, né? Papa Francisco, escolher também temas como esses a partir do documento final. São propostas concretas. Se alguém me pergunta, mas e daí, depois do sínodo, o que eu posso fazer? Ler o documento final. Porque o documento final, ele tem propostas que eu posso aplicar na minha vida pessoal, como, por exemplo, mudar o meu estilo de vida em relação ao cuidado da minha casa comum aqui, a partir da Laudato Si, aplicando na Amazônia. Mas ele tem também propostas concretas para a minha paróquia, para a minha congregação religiosa, para a minha diocese, no caso os bispos, não é? Com os seus auxiliares. E todo o povo de Deus tem oportunidade de aprofundar cada uma dessas sugestões. E como eu dizia, a palavra central é a conversão. Todos somos chamados a uma conversão pastoral, a uma conversão cultural, a uma conversão ecológica e a uma conversão sinodal. Momento de propaganda, ali fora tem os 2 livros no qual eu aprofundo esses temas, não é? Então não é para fazer comercial dos livros, mas simplesmente se alguém tiver interessado em aprofundar um pouco o conteúdo do documento final ou da própria encíclica da exortação Querida Amazônia, eu também me dediquei a escrever um pouquinho mais, coisa que eu não terei tempo de expor aqui agora. O depois do sínodo somos nós. O depois do sínodo é você que está na FACBEL, é você que está lá naquela igreja particular, sou eu que nesse momento tento levar como amazônida toda essa discussão para o ambiente de uma universidade como a Universidade Gregoriana em Roma, não é? Nós criamos lá, graças a Deus, na Faculdade de Teologia, um curso só sobre a espiritualidade amazônica, o diálogo entre a espiritualidade da criação, a cosmovisão indígena e a Laudato Si, para a gente tentar ver que elementos nós podemos nos enriquecer dessa reflexão. Então, essa é a época que nós somos chamados a atuar, a colocar em prática, né? Começando por aquele chamado à conversão. E um grande fruto do sínodo é a exortação Querida Amazônia. Seja o cônego Vladian, como também Dom Júlio já fizeram referência a ela. Também não vamos ter tempo de aprofundar, mas eu somente acho importante que nós saímos daqui percebendo. Querida Amazônia tem uma história por trás. Querida Amazônia, assim como o sínodo, não é fruto de um papa que não tinha o que fazer, ou como, de forma injusta e agressiva, alguém escreveu na internet, esse papa gosta mais de árvores do que quer salvar árvores, mas não quer salvar almas. E eu não sei se alguma boca aqui repetiu isso, mas é o momento da conversão, não é? É o momento de nós deixarmos que o Espírito Santo, assim como fez lá atrás com o Papa Paulo VI, que foi o primeiro a perceber, Cristo aponta para a Amazônia. Tocou o coração do Papa Bento XVI e antes de João Paulo II, e chegou em Papa Francisco no tempo certo, maduro, para convocar um sínodo. E alguém perguntou, mas por que não se faz na Amazônia?
já que é para falar da Amazônia, o que tem a ver eu da Polônia, da Alemanha, ter que ir lá para Roma falar de Amazônia? Porque a conversão é para todos. Porque o Papa queria que toda a igreja se preocupasse com a Amazônia, e não só os amazônidas. Porque todos nós somos chamados a olhar com carinho para essa parte e a mandarmos mais ajuda para a nossa igreja, mais missionários, mais recursos econômicos para as nossas lideranças poderem se preparar melhor. Não é? Então, a querida Amazônia, ela vem partilhar, como já foi lembrado, 4 sonhos. São esses os sonhos. O que nós vivemos hoje? A fase de aplicar isto. Aplicar isso na minha vida concreta, na minha vida pessoal, aplicar isso na minha realidade pastoral, eclesial, social, política, aonde eu puder atuar. Na minha vocação específica, no meu ministério específico, no meu carisma, naquele lugar concreto. Porque é ali que a Amazônia está se tornando um lugar teológico, ou seja, um logos onde Deus se manifesta. E aí nós chegamos ao sínodo da sinodalidade, que certamente também foi fruto de toda essa caminhada, e certamente a igreja na Amazônia deu muitos elementos para que o Papa percebesse isso que está acontecendo nas comunidades da Amazônia. Eu gostaria que também a igreja nas outras regiões do mundo conhecesse, caminhar juntos, a ideia da rede, a ideia de que possamos fazer essa igreja ser mais participativa, dar mais voz aos jovens, às mulheres, aos leigos. Caminhar juntos é o grande logos, né, o slogan do sino da sinodalidade. Então, é a consequência, a meu ver, também, de todo o processo anterior. Papa Francisco inova e convoca um novo sínodo por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, no qual ele expressa o desejo de que não seja apenas uma reunião de bispos no Vaticano, mas consista em um processo que envolva todas as igrejas, culminando nessa assembleia que aconteceu já. Esse é o último slide. Terminamos. Até porque eu não tenho mais voz e vocês não têm mais paciência de me escutarem. Papa, não, peraí. Paga de novo, hein? Paga aí. Como é que a gente vai embora sem falar do Papa Leão, não é? Não é para esnobar, não. Por coincidência, eu estava na Praça São Pedro, no dia em que se abrem as portas e surge o novo Papa, não é? E, novamente, a minha surpresa, as primeiras palavras que o Papa Leão dirige a toda a humanidade, estava sendo transmitido por tudo quanto era canal, da China, da Alemanha, do Paraguai, do Brasil, tudo que vocês possam pensar de jornalista estava lá naquela praça. Não é? Essas são as primeiras palavras do Papa Leão. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal. Anota isso no seu caderno e responde quando alguém perguntar de você. Essa ideia de sinodalidade acabou com Francisco, né? Isso aí era a ideia do Papa Francisco, né? Esse sino da sinodalidade. Agora já está noutra, né? Não, aí você dá uma aula, né, de história da igreja, dá uma aula de teologia, né, e dá uma aula de pastoral para mostrar que não. Né? A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminhar juntos, uma igreja que busca sempre a paz, quanto mais agora, né? Que busca sempre a caridade, que busca sempre estar perto, especialmente daqueles que sofrem. Se a Cátedra Papa Francisco nos ajudar a caminhar juntos, sendo esta igreja que o Papa Leão, no seu primeiro pronunciamento, nos indica, acredito que nós vamos estar deixando o Papa Francisco
muito feliz lá no céu. Obrigado.